Quando você está numa situação social, você sempre fica com as mãos transpirando, fica com o corpo tenso, sem saber como sentar, como se mexer, fica parecendo um robô, ou fica com o corpo inteiro transpirando. Quando vai apertar a mão de alguém, a sua mão está gelada, você fica até com vergonha. A hora de falar alguma coisa, a voz vai sumindo, ou então você começa a gaguejar. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e terapeuta sistêmica. E hoje eu quero conversar com você sobre ansiedade social na visão sistêmica. Como ela surge, quais são os principais sintomas e como a gente pode curar isso olhando para o sistema familiar. Bom, eu já falei alguns sintomas, mas em relação aos sentimentos, né, a pessoa que sofre com ansiedade social, ela tem uma sensação de inadequação completa, de que ela é uma fraude, de que a qualquer momento alguém vai perceber que ela não é o que ela está parecendo ser. E aí vão criticar, vão ridicularizá-la. Então é uma tensão constante e um sentimento constante de que não está no lugar certo, que não pertence àquele lugar, que não deveria estar ali, que não merece estar ali, que não tem nada de interessante para oferecer. Como surge essa ansiedade social? Bom, claro, surge muito cedo na infância, com a maneira como ela interage, com o papel que ela ocupa dentro do sistema familiar. Geralmente, essa criança, ela vem de uma família em que os pais não têm muito para doar, estão na expectativa mais de receber. Dentro do sistema familiar, todos nós temos um papel, cada um ali tem um papel para ocupar. E os pais, predominantemente, têm que ocupar o papel de doar. Eles doam amor, cuidados, atenção, energia para aquela criança crescer, se tornar um adulto forte e ir em busca da própria vida, do próprio sucesso. Mas existem algumas pessoas que não receberam isso dos próprios pais. Então, quando são pais, quando se tornam pais, eles não têm essa energia para dar, eles não têm esse amor para dar. Eles querem que aquele filho ocupe uma posição que não é a natural, não é o que esse filho está preparado para ocupar. E acaba sendo muito pesado para essa criança. Então, são pais que não têm atenção para dar. Ou seja, estão sempre preocupados com alguma outra coisa, né? E muitas vezes delegam para essa criança atribuições, responsabilidades que não são de uma criança. Por exemplo, você tem que cuidar dos seus irmãos. Eu vou trabalhar ou eu vou fazer alguma outra coisa e você vai ficar aí tomando conta dos seus irmãos. Então são situações em que a criança ela acaba recebendo uma responsabilidade, tendo que ser algo que vai servir, que vai estar ali num papel de servir aos pais, de ser útil. E é claro que a criança, ela percebe que isso é muito importante para os pais e ela quer corresponder. Mas acontece que tem situações em que é exigido demais, exigido que ela seja correta demais, que ela não tenha espontaneidade. Então você não pode fazer bagunça, você não pode, se você fizer bagunça na casa, você que vai arrumar. Se você falar alguma coisa inadequada, você vai ficar de castigo. Então a criança acaba não conseguindo se expressar espontaneamente, que é o natural de qualquer criança, que está aprendendo a interagir, está aprendendo a se relacionar socialmente. Ela sempre está sendo criticada, ridicularizada. E aí, nesse primeiro momento da vida em que ela tem que receber validação, elogios, incentivos, o que ela recebe mais é crítica, ridicularização e uma cobrança constante de perfeição, de ser alguém que ela não consegue ser. Por que esses pais fazem isso? Porque aí eu tô falando mais de pais narcisistas, tá? Os pais narcisistas não conseguem lidar com nada que não seja perfeito, com nada que não seja parecido com eles, com o que eles acreditam que são, né? Então, quando o filho começa a demonstrar alguma fragilidade, alguma fraqueza, alguma espontaneidade, isso incomoda muito o pai narcisista. E ele começa a tolir isso, ele começa a dizer, não, você não pode ser assim. Claro, porque o filho é uma extensão dele, o filho está ali para mostrar para ele como ele é perfeito também. Então, se esse filho não é exatamente como esse pai narcisista imagina,
com a ideia que ele tem distorcida do que é ser um bom filho, esse filho vai ter que sofrer até aprender. E é isso que acontece com os filhos de pais narcisistas. Eles, ao invés de receber toda essa nutrição super importante para se tornar um adulto forte, saudável e de sucesso, eles estão o tempo todo tendo que corresponder a uma expectativa que é muito acima do que uma criança consegue atender. E aí a ansiedade, aí essa sensação de que não está adequado, que não é bom o suficiente, que nunca vai ser bom o suficiente, por mais que tente, tá sempre recebendo críticas, está sempre ouvindo que não é adequado, que não tá bom, que tem que melhorar. Essa ansiedade social, então, ela se apresenta por causa de uma grande falta de empatia dos pais, que não se preocupam muito com o sentimento dos filhos, né? E aí essa criança, ela também vai crescendo sem conseguir estabelecer empatia, sem conseguir entender e ler muito bem o que se passa nos ambientes sociais. Porque essa vozinha de que ela não tá boa o suficiente, que ela não é adequada o suficiente, está sempre falando para ela e sempre cobrando dela um comportamento que ela não consegue ter. Então, é uma criança que pode sofrer bullying na escola por causa disso, por causa dessa essa incapacidade de se mover socialmente, de entender como é que funcionam as regras sociais, de entender que tem momentos em que realmente não tem problema você ser espontâneo. Com essa dificuldade toda, ela vai acabar apresentando um comportamento que não é muito espontâneo de criança. E aí, as outras crianças, percebendo isso, podem ridicularizar ela, podem fazer alguma brincadeira, e aí ela não vai saber lidar com essa brincadeira, ela não vai saber lidar com essa crítica e vai se retraindo cada vez mais e vai achando que realmente ela não merece estar ali, que ela não tem nada de bom para oferecer, vai ficando cada vez mais retraída, com mais dificuldades. São crianças que você vai ver que tem dificuldade, a voz não sai, a voz é muito fraquinha, tem muita dificuldade de manter um contato visual, não consegue olhar no olho das pessoas, tem muita dificuldade para dizer o que quer, para ela tudo tá bom, né? Nunca vai ser contra nada, nunca vai dizer que não, ela sempre vai se tentar ser aquilo que o outro espera, mas às vezes é difícil você entender o que o outro espera de você. Né? Isso necessita de empatia. E aí, como ela não aprende isso em casa, vai ficando cada vez mais difícil transitar pelos diversos ambientes sociais que ela tem que transitar até a idade adulta. E o corpo começa a responder com essas reações aí, sudorese, tensão muscular, problemas na fala e essa dificuldade, então, de se conectar com as pessoas e também de se conectar com ela mesma. Bom, o que eu queria trazer assim de reflexão para tentar superar essa ansiedade social, né, que acaba ficando muito pesada e vai se perdurando, né, e vai se estendendo até a vida adulta. O que fazer? Primeiro, aceitar esses pais como eles foram. Não julgar esses pais. Porque, veja, esses pais, eles também tiveram pais que não conseguiram nutrir, que não conseguiram dar elogios, que não conseguiram dar colo, que não conseguiram dar incentivo. E o que o seu pai ou a sua mãe não recebeu, não tem como exigir, não tem como pedir, esperar que esse pai que nunca recebeu isso tenha isso em uma abundância para oferecer para o filho. Mas o que eu observo muito nos meus pacientes é que os pais sempre dão mais do que receberam. Então, eu vejo pais que tiveram muitos problemas com seus pais, oferecendo para os filhos o que eles acreditam que é o mais importante para que eles sejam fortes, para que esses filhos cresçam fortes. Então, às vezes, é um pai ou uma mãe que não dá carinho, que não dá colo, que não dá elogio, mas que está sempre muito preocupado com a alimentação, com a comida, com a nota da escola,
Então, esse tipo de cobrança tem que passar a ser vista não como uma coisa cruel e para causar um mal, mas uma visão distorcida daquele pai ou mãe de que essa era a melhor forma de fortalecer o seu filho. Então, olha para essas atitudes de muita cobrança, de muita exigência, como um desejo desse pai ou dessa mãe de fazer você ficar cada vez mais forte para enfrentar esse mundo que é difícil, né? Então, na visão deles, muitas vezes a cobrança, brigar, botar de castigo, né, exigir um comportamento perfeito, é uma tentativa de dizer para você, olha, filho, o mundo lá fora é muito difícil e é bom você ser forte. E é claro que a criança não entende, é claro que a criança precisa de amor, de cuidado, de carinho, de colo. Toda criança precisa, mas alguns pais não conseguem dar o amor dessa forma. Eles dão outro tipo de amor, que às vezes é difícil de receber, né? Mas, então, a primeira coisa que tem que ser feita para começar essa cura da ansiedade social. Aceita esses pais como eles puderam ser, o que foi possível. Tem uma frase que os consteladores falam muito, né, de constelação familiar, que se fala muito, que é o seu pouco foi muito para mim. Ou seja, o pouco que você me deu foi mais do que o suficiente para mim, para que eu pudesse ser forte hoje para ir em busca da minha própria vida. Então, se hoje você tem ansiedade social, mas você é um adulto, você tem o seu trabalho, você consegue, talvez até você já tenha a sua própria família, os seus filhos, você avançou muito com o pouco que esses pais te deram. Então, encare dessa forma esses pais. Uma outra coisa que é importante também para curar a ansiedade social, quando você é um filho de narcisista, é que talvez seja necessário você se afastar desses pais, né, ou desse pai, dessa mãe, porque nem sempre dá para continuar tendo uma convivência cotidiana com esses pais, porque esse processo, esse ciclo de querer receber validação do filho, de exigir do filho que ele seja o que esse pai, essa mãe quer, nem sempre dá para suportar isso por muito tempo, a vida toda. Então, às vezes é mais saudável se afastar. E tá tudo bem. Porque se uma das partes dessa relação não consegue ver que aquilo está sendo difícil, tóxico, pesado, a outra parte precisa se afastar, precisa ir em busca da sua vida, da sua satisfação, de se abastecer de sentimentos bons de outra forma. Nem sempre dá para ficar convivendo com esses pais. Então, essa é a segunda dica que eu dou, a segunda reflexão, né, que eu deixo para você. Será que dá para continuar se relacionando com esses pais? Ou não é melhor você manter uma certa distância para que você possa ter uma vida mais saudável, para que você possa ir superando essa sensação de que você não é bom o suficiente na sua vida? Outra coisa que tem que ser feita é encarar você e aceitar quem você é. O filho do narcisista que desenvolve ansiedade social, ele acha que ele não é bom o suficiente, que ele não é adequado, que ele não tá bom, que ele tem que melhorar, que ele é uma fraude. Então, isso tem que ser abandonado. Isso foi uma programação. Isso foi algo que foi projetado em você para que você continuasse tentando dar para esse pai essa validação que ele precisava, de que esse filho, ele não é frágil, ele não tem defeitos, ele não erra. E isso é inalcançável, essa ideia é inalcançável. Todo mundo erra, todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem defeitos. Então, aceite isso em você. Aceite que você é assim, que você nunca vai alcançar esse padrão distorcido de filho ideal que o seu pai ou a sua mãe passou para você. Isso é muito importante. Como fazer como se aceitar, então? Se reinvente. Comece a entrar em contato com aquilo que você gosta, com o que você deseja, quais são os seus gostos, né? Às vezes um pai, uma mãe narcisista interfere tanto
na expressão desse filho que ele não sabe dizer o que ele gosta, qual é a cor que ele gosta, qual é o tipo de roupa que ele gosta, se ele gosta de viajar ou se não gosta de viajar, se ele gosta de uma determinada comida ou não. Comece a redescobrir quem é você, o que você gosta, o que te faz feliz. E comece a valorizar isso em você. Comece a entrar em contato com isso de uma forma saudável e de descoberta mesmo de quem você é, do que você gosta. Se valide e se elogie. Outra reflexão importante. Se você, aquelas palavras que você não ouviu dos seus pais, você pode falar para você mesmo. Então, por exemplo, você está aprendendo a dirigir. E no primeiro dia, você nem conseguiu ligar a chave, fazer o motor funcionar direito. Mas no segundo dia, você já fez o motor funcionar, você já passou as marchas. Então, você já pode falar, olha, eu ontem não estava muito bem, mas hoje eu já melhorei. Eu estou dirigindo cada vez melhor. Então, quando você começa a falar essas frases para você de incentivo, você vai se validando e vai reprogramando essa autoimagem. Você vai aceitando que nem sempre você vai ser tão bom como você gostaria, mas que você pode ir melhorando se você se esforçar. E vai se parabenizando, e vai se elogiando, e vai se validando. Ou seja, você adulto já pode se dar os elogios, a validação, o carinho, o acolhimento que você não teve desses pais. E em último lugar, você pode também pedir ajuda. A última reflexão que eu deixo também é essa. Nem sempre dá para mergulhar nesses sentimentos sozinho, nesse sentimento de rejeição, de inadequação, de raiva dos pais, de mágoa dos pais, de se sentir machucado pelos pais. Sim, foi doído, foi dolorido, ficou uma ferida, mas essa ferida ela pode ser cuidada. Você pode começar a cuidar disso e pode pedir ajuda para cuidar disso. Então, na terapia sistêmica, a gente vai olhar para esse sistema familiar, como ele se estruturou, como esses pais se desenvolveram dessa forma para hoje, na hora de ter um filho, essa pessoa não consegue nutrir esse filho de afeto, de validação, de carinho. Por que aconteceu isso? Ao invés de ficar se colocando na posição de vítima, ter mais compaixão por esses pais, porque a história deles certamente não foi fácil. E aí, com esse entendimento, com essa visão ampliada do seu sistema familiar, você percebe qual foi o seu lugar, por que foi importante para você ficar nesse lugar, por que você queria tanto estar ali esperando essa validação dos pais, por que você não conseguiu se defender, por que você não conseguiu sair dali durante muito tempo. Então, quando você consegue ter toda essa visão, você também vai percebendo que foi algo que de alguma forma te trouxe até aqui. E que aquilo tudo que passou teve o seu valor para que você fosse quem você é hoje. E quem você é hoje é uma pessoa de muito valor, é uma pessoa que recebeu e conseguiu pegar tudo que recebeu e seguir adiante. Então, a terapia sistêmica, ela te ajuda a olhar com mais detalhe para todas essas dinâmicas familiares, desde os seus avós até os seus pais e até você hoje no seu relacionamento, com a sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, do seu relacionamento com seus filhos. E aí você consegue aceitar o que passou, tudo como foi, perceber a força que você recebeu de tudo isso que passou com você, de tudo de difícil e de tudo que foi bom. E aí, com isso, você se reinventa, você se renova, você se descobre, se aceita e aí dali para frente fica muito mais leve para que você possa transitar por essas situações sociais sem essa sensação de que você não merece estar ali, sem a sensação de que você não tem nada de interessante para oferecer, sem mais o medo de falar
sem mais o medo de olhar nos olhos das pessoas e sem mais tanta tensão para se expressar. Você vai se sentir muito mais relaxado para se expressar, porque você vai se permitir ser quem você realmente é. Então é isso aí, gente. E era isso que eu queria falar sobre a ansiedade social. Eu sei que é muito difícil superar a ansiedade social. É uma reprogramação mesmo, mas aos poucos, com essas coisas que eu falei, você pode ir refletindo. E se você vê que está muito difícil, busque ajuda de um profissional para te ajudar nesse percurso, que você vai ver que lá do outro lado a vida vai ficar bem mais leve. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou, não esquece, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Entra também no meu Instagram, que é Carla Terapia Online, que lá você vai encontrar muito conteúdo sobre relações familiares. E ultimamente eu tenho falado bastante sobre narcisismo, que é um tema que as pessoas me pedem muito, e eu acho que você vai gostar do que tem lá no meu Instagram também. E te vejo no próximo vídeo.